1. É porque para ser profissional tem que ter contrato de trabalho. E as gurias não têm quase. O América Mineiro foi o primeiro time a ter contrato de trabalho para atletas. Mais que o Santos. O América bem bonitinho. Muito. América, tô pensando aqui, onde é o América brasileiro? O Corinthians. Eu acho que elas saíram cedo no primeiro. Sabe se o shopping já está começando a ficar casa, tem terreno da América Mineiro. Eles alugam para o shopping. A gestão da América Mineiro é lá, nunca sai daquela. Depois de um jogo lá, muito tempo. Nossa mochileira. Está de assistente de palco. Assistente. Ele é o Liminha. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, para mais um programa Amanhã em Destaque, diretamente dos estúdios da Rádio Jornal Destaque, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, bairro São Sebastião, em Esteio. Estamos então nessa segunda-feira, nosso programa com o apoio da Casa Dick, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com sua loja online, pela internet no www.casadic.com.br. Apoio também do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, pelo fone 3475-2399 e 9917-2399. Começamos então nessa segunda-feira, dia 14 de agosto, hoje, que é o dia do cardiologista. Então, um abraço aos profissionais dessa área, um abraço especial ao Dr. Felipe, aqui de Esteio, com qual tive a oportunidade de trabalhar, foi meu colega durante algum tempo aí, Dr. Felipe, e aos cardiologistas, né, profissionais dessa área, que hoje é o seu dia, né, estão comemorando o dia do cardiologista. Entre as celebridades, hoje está de aniversário o Magic Johnson, para mim, um dos maiores atletas de basquete do mundo. Também de aniversário hoje a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, que completa 49 anos, ela que nasceu em 1968. E entre as celebridades, a atriz Halle Berry, completa 51 anos. Iniciando nosso programa, então, hoje, na segunda-feira, vamos falar do final de semana, os resultados. O Internacional venceu, o Grêmio foi derrotado ontem com a equipe reserva. Campeonato, o jogador mais caro da história do futebol, né? A maior transação da história do futebol, o Neymar estreou ontem também. E hoje estou recebendo a visita de dois atletas gaúchos, né? São gaúchos que estão radicados em Minas Gerais, dois mineiros do BH Rugby, a Carol, né? E o Matheus, que estão aqui para conversar conosco, né? E vamos falar do rugby, desse esporte muito, muito bacana aí, e que é pouco difundido, mas que já está fazendo parte do cenário esportivo aí. Então, vamos começar o programa, dando bom dia, agradecer a presença de vocês aí. E aí, Carol, como é que está? Tudo bem? Bom dia. Está de férias, então? Tirei umas férias rapidinho. Isto. E
E o Matheus, né? Bom dia. Vamos falar então sobre o... Como é que vocês estão... Porque, na verdade, Carol, semana passada foi dia do advogado, né? Isso. Isso. Tu é profissional do direito, né? Isso mesmo. E nas horas vagas sempre praticou, né? Tu jogava futebol, jogava... Né? Gosto muito do E esporte. daí, de repente, partiu pro rugby. Isso mesmo. Eu tenho um grupo de esporte feminino, né, aqui em Porto Alegre, e quando nós mudamos para Minas, eu procurei jogar futebol lá também, mas eu encontrei o BH Rugby, e eu já tinha feito, acho que 1 ou 2 treinos de rugby aqui em Porto Alegre. Já gostava bastante de praticar todos os tipos de esportes. Nunca fui boa em nenhum, nunca me achei boa em nenhum, mas eu gosto de me meter em todos, né, porque é sempre a experiência. Aí eu conheci o time e comecei a jogar rugby lá. E conheceu o Matheus lá. Não, ou não? o Matheus é daqui. Ah, foi aqui. Isso. E tá, mas vocês estão no mesmo clube, é isso? Isso mesmo. Exato. Sim. E hoje, mas o rugby no Brasil, ele, como é que eu vou te dizer, até uns anos atrás, né, ninguém sabia o que era rugby, né? Até tinha uma... Eu vou confessar para vocês, até uns anos atrás, para mim, era uma imitação do futebol americano, né? Uma imitação grotesca do futebol americano. Aí, depois disso, eu comecei a acompanhar as transmissões da ESPN e tal, e eu até começou a me chamar a atenção. Uhum. Né? A gente vê aquele pessoal, os australianos, né, que eles fazem aquela... tal. A Haka da Nova Zelândia? Exatamente. Mas tu sabe que eu não conhecia direito o rugby antes de praticar, só tinha ouvido falar. Tanto que quando as meninas de Porto Alegre convidaram pra gente fazer um treino, eu não tinha a menor ideia do que era, do que esperar, porque eu tinha só aquela visão leiga, sabe, de rugby existe e ele é de contato, só isso. Sim. E daí tu olha assim, mas é sem capacete, que sem graça. Né? Aí que tá graça. E daí, eu assisti o filme, o Invictus. Né, do Nelson Mandela, e fala do Campeonato Mundial de 95, eu acho. Lá na África do Sul, que é muito legal. Daí fala do rugby e tal. E comecei a me interessar. Mas eu até estava comentando pro Matheus que eu achei meio frustrante assistir os jogos de rugby nas Olimpíadas, porque os jogos do Brasil, né, infelizmente o Brasil, o nível técnico perto das outras seleções é muito grande, né? Mas é que já aconteceu isso no futebol, né? Hoje já... Exato, e é um pouco o que acontece com o futebol feminino também, né? Porque não se tem muita visibilidade, não se tem muito investimento, não se tem muito retorno. É um ciclo que não gira. Aconteceu que o rugby ganhou visibilidade com as Olimpíadas, mas não foi mais. Não parou. A gente está engatinhando nessa, está remando para tentar fazer com que o esporte cresça com os anos, mas é que nem o esporte feminino, né? O futebol Sim. agora que resolveu tá numa crescente porque os times foram obrigados a ter, se quiserem participar de certas competições. É uma norma que saiu da Comebol, né, que a partir do ano que vem, o clube, para participar dos torneios internacionais, tem que ter um time feminino. Isso. Então isso acelerou o processo. Pois é, e o rugby não. O rugby tá nessas de vai e para, sabe? Tem que ainda... precisa de muito ainda para crescer, porque muita gente não conhece, muita gente tem preconceito com o rugby, muita gente não entende e daí acha que tem muitas regras e que é muito difícil. Ele tem várias regrinhas. Sim. Mas ele não é tão complicado quanto parece. Tá, mas assim, tipo assim, um jogo de rugby feminino e um jogo de rugby masculino. Entre o masculino e o feminino já tem uma diferença, né? De público ou não. É a mesma coisa, assim. Por exemplo, eu acredito, né, pelo que eu vejo, até pela transmissão, porque eu assisto, né, as poucas transmissões que tem na TV fechada, a qualidade e tal. Não, eu tô falando assim, chama mais atenção o rugby masculino, né? Ou não, eu tô errado, enganado. Depende, porque isso que eu ia te falar. Mas tem suspeita para falar, porque... Pois é. Não, mas isso que eu ia dizer, pela qualidade, eu vejo que ambos têm bastante. Então,
Aqui no Brasil, a gente pratica o rugby sevens, o feminino, e o masculino costuma praticar o 15, justamente porque tem menos meninas jogando. Mas são visões diferentes, tanto que, assim, a meu ver, não sei se eu estou muito enganada, mas me corrige, mas eu visualizo que o rugby sevens feminino é melhor de assistir que o rugby seven masculino, enquanto o rugby 15 masculino pode ser que seja melhor de assistir do que o feminino. Porque eu não acompanho tanto o 15 feminino, agora está rolando a Copa do Mundo, né? E eu tive a oportunidade de visualizar melhor. Mas como eu estou acostumada com o Sevens e o feminino, eu acho muito melhor de assistir. Não sei o que tu acha. Se a comparação for resultado técnico, se a gente estiver falando das seleções nacionais, o rugby feminino brasileiro, ele está entre os 10 do mundo, né? No rugby sevens. Então, participando aí regularmente dos campeonatos internacionais, né, dos circuitos de seven. Feminino, tu acha? Feminino. Tá entre os... Se a gente for analisar a questão de resultado e de comparação técnica entre a seleção brasileira e as seleções internacionais, o rugby feminino ele dá mais resultado. Tá acima e o masculino Exato. não está. Apesar que tem a hegemonia da América do Sul, Brasil e Argentina, né? É isso? A Argentina muito à frente, assim, em vários degraus acima, e depois a gente pode encaixar o Uruguai aí também, muito forte na América do Sul. O Uruguai estaria no mesmo nível, é isso? Da Argentina não, do Brasil, abaixo, acima do Brasil, na minha opinião. Sim, acima do Brasil, porque lá aí que tá o imaginário social com relação ao esporte. No Uruguai o rugby é difundido há muito tempo, tu tem crianças de 4, 5 anos começando a jogar rugby. Enquanto aqui no Brasil a gente tem um problema crônico, digamos assim, que é justamente o início das atividades de rugby acontecerem muito tarde, né? Eu, por exemplo, comecei cedo em comparação aos atletas em cultura, geral. Né? Há 20 anos Exato. atrás, né? Até me ajuda se eu estiver enganado, há 20 anos atrás era uma coisa estranha aos olhos dos brasileiros. O rugby era uma coisa muito desconhecida. Né? Hoje já não tanto, até por causa da internet, né? A gente tem, Sim. A gente tem acesso, né, à informação, ao esporte e tal. Né? Tanto é que as Olimpíadas de Inverno a gente vê cada esporte, né? Bobsled. Isso. E deu um crescimento nos últimos anos, né? Só o fato Claro. de existir times aqui no Rio Grande do Sul, né? Belo Horizonte acho que tem mais, é isso? Ou não? Belo Horizonte, ali a região metropolitana, ela tem menos times do que o Rio Grande do Sul. O lugar onde tu tem mais difusão de criação de clubes é São Paulo. São Paulo. Né? São Paulo tem E há muito tempo também, né? Por conta de os imigrantes ingleses e franceses que estabeleceram por lá. Então tu acaba tendo clubes de rugby muito antigos, né? Sim. Em São Paulo. E para praticar, tipo assim, ó, fica restrito aos clubes, né? Dificilmente uma faculdade abraça. Nos últimos anos não, tem sido mais comum. O rugby universitário também tem crescido junto com essa cena do rugby, né, em geral no Brasil. Tanto que um dos times em que eu joguei durante minha vida, ele era totalmente vinculado à faculdade de Rio Grande, a FURG, Federal de Rio Grande. E, aliás, um abraço pro pessoal do Corsários que está assistindo aí. E a gente conseguiu formar o time justamente por causa desse vínculo com a universidade. Então, ainda entrava na esfera dos clubes, mas estava, sim, conectado a uma prática dentro da faculdade. Daí tu tem a UNB, que também, a USP. A UNB foi campeã, inclusive, dos Jogos Universitários agora. Exato. E o time feminino tá até fazendo uma vaquinha, se não me engano. As meninas conseguiram a vaga. Acho que é na Colômbia, não sei onde é que vão ser os Jogos Mundiais Universitários, só que elas não conseguem ir, porque não tem investimento. Tem problema, que é o da maioria dos atletas amadores. Exatamente. A falta de patrocínio para... Isso. É uma coisa muito chata. Mas assim, ó, vamos retomar então a nossa conversa. Então, a Carol... quanto tempo tu tá lá em Belo Horizonte, Carol? Faz 2 anos já que a gente 2 tá anos? lá. 2 anos. E tu foi primeiro? Não, a gente foi junto. A gente foi junto. E vocês começaram a praticar lá no
Eu comecei praticamente do zero, né? Porque como eu tinha feito só 2 treinos aqui, eu não sabia ainda como é que funcionava o rugby, como é que era. Eu fui Sim. aprendendo na Aí marra. tu foi lá, daí já conseguiu uma parceria e tal, e surgiu um convite para ti. Daí eu conheci as meninas, gostei do clube. O clube já tem acho que uns 13 anos, mais ou menos, não tenho certeza se são 10 ou 13. Mas o BH Rugby já é um time bem antigo. E daí tu gostou do rugby e tal? Adorei, não que seja uma cultura diferente da cultura do futebol. O futebol ele é muito individualista, se tu for ver. Uma pessoa pode levar o time nas costas. E no rugby não. No rugby precisa todo mundo estar alinhado e trabalhar em conjunto. Não tem uma pessoa que se destaque e faça o jogo. O coletivo supera o individual. Nossa, muito. individual. Muito E daí vocês começaram a praticar e surgiu o convite para jogar, porque são atletas lá do clube, né? Isso. Quando a gente mudou para Belo Horizonte, né, eu já tenho uma prática recorrente que é... Tu já tinha jogado, né? Eu comecei com 12 anos, 11 para 12 anos. Eu comecei, como eu tinha te comentado, no Charrua, quando só existia o Charrua, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E depois, por uma série de coisas, conflitos, durante a separação do Charrua e a criação do San Diego, que acaba sendo a rivalidade Grenal do rugby, se me permitir essa comparação. É o San Diego e o... O San Diego e o Charrua são os principais rivais dentro de Porto Alegre, né? E tem o time de Santa Maria, né? O Universitário de Santa Maria também tem, a gente tem. Mas o campeão que eu sei é o Charrua, se eu não me engano, é o campeão. O San Diego nos últimos anos ele vem tendo os resultados mais positivos. Sim. Mas eles sempre figuram juntos na cena estadual. São os grandes protagonistas. Mas se tu pegar no âmbito do estado, fora o estadual, aliás, o estadual, a hegemonia no estadual, ela foi de San Diego do Charrua por muito tempo e hoje, atualmente, de uns anos para cá, o Farrapos de Bento Gonçalves tem sido o time mais preponderante do estado, figurando até no Super 8, né, que é o campeonato nacional da primeira divisão. Então o Farrapos ele está com uma estrutura assim que está num patamar acima e, enfim, competindo nessa primeira divisão nacional. É o principal representante do estado na primeira divisão. Na segunda divisão, daí tu encontra o San Diego e o Charrua. Então o Farrapos está no... Tá no patamar acima. Tá. Bom, e daí enfim, tu foi para lá. Então tu foi para lá, já chegou, já sabia. Eu já procuro. É uma prática recorrente. Quando eu saí para graduação, eu fui para Rio Grande, eu procurei time de rugby. Daí não tinha lá. Daí fundei o Corsários, com mais um bando de louco por lá. A gente fundou o Corsários. Então, assim, quando o bicho do rugby te morde, como a gente brinca, tu acaba sempre procurando o clube local ou algum jeito de tu seguir praticando, jogando, vivendo rugby. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Eu já sabia da existência do BH Rugby e quando a gente chegou lá, a gente foi direto. E a Carol queria saber o que era mais um pouco, tinha tido umas 2 aulas aí. E hoje tu é atleta, tu pratica 2, 3 vezes por semana? Não? Sim. São 3 treinos na semana, na terça, na quinta e no sábado. No final de semana. E quando tem competição, daí... O sábado deixa de ter treino normalmente para ter jogo. Exato. Aliás, a gente teve um resultado positivo nesse último sábado. Desculpa, gurizada, que eu não pude comparecer aí por causa de viagem, mas a gente jogou pela Taça Tupi, segunda divisão, e conseguiu ganhar do Niterói em casa. Então... Niterói, que é um time de São Paulo? Do Rio de Janeiro. Niterói do Rio de Janeiro. Isso. O BH ganhou do Niterói e assumiu agora a ponta do grupo. O B da Taça Tupi. Exatamente. Eu me fui me informar para não falar bobagem. Não, mas tá errado num dos sites de consulta, eu vi isso antes de vir para cá também. Mas o grupo do BH é o BH e outros times do Rio de Janeiro. O Guanabara. Exato, e o Rio e o rugby. O grupo C seria os times daqui do sul, né? O Charrua, San Diego, Florianópolis e Chapecó. Isso, o Joaca de Florianópolis e o Chapecó de Chapecó. E o Desterro de Florianópolis, se não me engano? Não, na Taça do Pia. Não, o Desterro está na 8. E o grupo A seria só o pessoal de São Paulo. Que pela quantidade de time... Bandeirantes. Bandeirantes. Muito legal.
E tu tá disputando, então, Sim. a Taça Tupi, que equivale ao Campeonato Brasileiro da segunda De divisão. acesso, exato. Disputando, esse é o rugby, o Union. Union o 15, Union isso, o rugby 15. Que é o rugby 15. Exato. O Union se divide em 15 e 7, né? E tem o rugby 7, que é o Exato, que é o de 7, que é o olímpico, né? Isso. Exatamente. O rugby olímpico. Exatamente. Mas o Union é o que tem mais visibilidade, é isso? Sim, sim. Né? A Copa. Que tem a de- Copa das Nações, né? Tem tanto o Que é o tanto o Mundial, Six né? Nations Mundial do- quanto a World Cup, que é Isso, a World Copa Cup. do Mundo, World Cup. um dos maiores eventos televisivos de esporte coletivo, né? E depois tem os campeonatos nos hemisférios também, né? Exato, aqui na América tem o Americans Championship e também tem alguns outros campeonatos que a gente não vê tanto no futebol, se a gente for fazer o comparativo, que são o por hemisfério, né? Então tu tem o Six Nations acaba juntando muito o hemisfério norte e as seleções da Europa, mas tu também tem o Rugby Championship, que junto ao hemisfério sul acaba agregando ali a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, qual Argentina. é o país que tu pratica o melhor, na tua opinião, né? Hoje. Atualmente, bom, a nível de seleção, com certeza os neozelandeses, né? A Nova Zelândia, ela atingiu aí um patamar que tá difícil de chegar neles, não adianta. Mas eles têm também um contexto lá parecido com o que a gente teve por muito tempo aqui, agora não dando tantos frutos, que é a prática disseminada da maneira mais ampla, né? Lá as crianças já começam com uma bola de rugby embaixo do braço, assim como Sim. aqui Praticam, praticam futebol. É o esporte nacional deles, né? Exatamente. Muito legal. E me fala assim, qual é a tua idade, Matheus? Eu tô com 26. 26. Isso. E tu, Carol, tá com 29. 29, tá. Então, vocês, com 26 anos, hoje tu é um atleta na plenitude do É, pode-se Pode dizer, dizer que sim. pode dizer que né? sim. Porque tem praticantes há 30 anos, tem jogador disputando, né? 30 e Sim, poucos sim, anos. 40, 45, Nossa, e ainda vai, assim, né? Tem 50, jogador. Ó, agora que- 50, Tem jogador lá no BH que tá com 50 e... 50, 52, tem gente jogando ainda. E joga na mesma categoria, não tem master lá. Ah, não, tem o Master também, mas dependendo de como o plantel tiver, esses E jogadores entram e ajudam. fisicamente tem que ter um preparo, né? Ah, sim. Tem que ter uma... É, lá no Porque BH... é um esporte de contato, né? Lá no BH tem certos atletas que, conforme for, né, é essencial para o time, não, que recebem bolsa para a Companhia Atlética, nossa patrocinadora lá. E a gente também tem acompanhamento com nutricionista lá no time. Tem toda todo um uma preparo. estrutura, né? Isso. Vocês não são profissionais, né? E Não. Mas vocês são atletas federados, é isso? Isso. Sim. Recebem uma ajuda de custo? Não, uma... ajuda de custo não. É? Não, a gente não recebe nada. Isso é um dos impasses que o rugby tem, na minha opinião, para a questão de desenvolvimento mesmo, né? Acaba que até mesmo na seleção tu vê pessoas que são praticantes do esporte, mas que tem outras coisas que também forram aí, economicamente, socialmente, a vida delas. Então, tu não tem aqui no Brasil pelo menos por enquanto, uma perspectiva de falta atleta de apoio mesmo. profissional, assim. Tu sabe que eu estava comentando com vocês, né, do futebol feminino. Inclusive eu tinha comentado aqui a rodada da Associação Gaúcha de Futebol Feminino, que é que é a organizadora do Campeonato Gaúcho, com apoio da federação. Na sexta-feira, no sábado, cancelou as partidas em função do mau tempo. Cancelou as partidas da rodada. Eram 4 partidas. Ocorreu só a partida entre Estrela e Internacional. Internacional venceu o Estrela por 1-0. E as outras 3 partidas foram canceladas, né? Vão ser remarcadas. E o Campeonato Gaúcho, Campeonato Estadual de Futebol Feminino, pela primeira vez, né? 15 equipes, né? A maioria delas equipes amadoras, né? Com exceção do Internacional e do Grêmio, que também
mesmo sendo equipes profissionais, né? E tem equipes com uma estrutura, com nutricionista, com preparador físico, né? Também tem uma estrutura também amadora, no sentido das atletas, né? Não possui contrato, né? Exatamente. Profissional, pelo que entendo, tem que ter contrato de trabalho. E até onde eu acompanhei pelas mídias e tudo mais, não conversei com ninguém da área, mas as meninas, até onde eu sei, o futebol tem direito de imagem eu sei só. Que o Santos é profissional. Isso. O Santos, até eles... Mas isso como é que se diz? É a estrutura do futebol, né? Tem que mudar, né? O futebol feminino, aí a gente chega assim, ó, vão fazer mais de 10 anos que a seleção feminina conseguiu um resultado expressivo, né? E desde lá nunca conseguiu dar aquele salto, né? Sim. Esses tempos eu vi uma reportagem, a Marta, que foi a melhor jogadora do mundo. Ela foi jogar na Suécia. Ela não era a mais bem paga do mundo, como o Neymar, né? Mas ela era uma das mais bem pagas. Ela recebia o equivalente a $50 mil. Sim. $50 mil seria o salário de um jogador do Inter e do Grêmio aqui, né? Sim. Um jogador profissional. A melhor jogadora do mundo, na época, né? Recebia. Então, assim, ó, claro que $50 mil é um baita de um salário. Para pessoas normais, comuns. Para os atletas. Agora tu imagina, né? Que nem as atletas da seleção brasileira, né? Que representaram o Brasil nas Olimpíadas. E elas, né? Procurando espaço, né? Tentando se dedicar, né? É difícil. Não, muito. E até essa discrepância salarial não é só a exclusividade do feminino, né? Porque no Brasil, acredito que 2% dos atletas de futebol que recebem mais de 2 salários mínimos. Sim, existe essa... A visibilidade na verdade, da Série A, o censo B. do futebol, né? Mostra que são... Assim, parece que 500 jogadores de 25 mil profissionais, 500 recebem acima de... desses 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. R$2 mil na época fizeram. Sim. Então, ou seja, mesmo a gente vendo o futebol, como tu falaste, e vendo o nível do salarial deles, essa leva seria só uma pequena parcela, né? Uma pequena parcela, né? Uma elite no meio do esporte, né? Sim. Aqui nós temos o caso do pessoal aqui de Esteio, aqui o Novo Horizonte, o Sapucaiense aqui do lado, né? Que os atletas jogaram a segunda divisão e a equipe tinha muita vontade, muita garra, mas era abnegados. Então a maioria era garoto procurando espaço, né? E eles ganhavam uma ajuda de custo de salário mínimo, a maioria. Tinha 2 ou 3 atletas, né? Até em função, né? de tu ter que qualificar, né? Buscava jogador experiente, ex-jogador, né? No caso aqui do time do Novo Horizonte, tinha o Emerson, que jogou no Grêmio, que está com 38 anos. Nossa. O Emerson jogou aqui o campeonato. O time do Sapucaiense já não foi tão longe, mas o time do Sapucaiense já tinha uma outra visão. Aí eles tinham atletas aqui que jogaram em Santa Cruz. Mas a maioria, tipo assim, tu pegava os times do interior aqui, são 70% garotos, né, procurando espaço, né? E os outros 20%, 30% são jogadores que já estão na estrada aí, que jogam. Medalhões. Ou ex-medalhões, diria assim, seriam experientes. Né, jogadores experientes. Alguns até gostam. No caso do Emerson aqui foi mais por como é que eu vou dizer, mais por amizade e tal, que abraçou a causa aqui do pessoal aqui. Claro. Né? Sim. Mas então a realidade é difícil, né? E me diz uma coisa, agora mudando de assunto, Carol, tu é gremista, né? Sou. E como é que tu está acompanhando aí o teu time nesse ano aí que o Grêmio
Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas não te dá medo, assim, dizer assim, agora a hora que começar, né? A hora que perder, não te dá assim, receio assim, agora tô até com... Né? Eu não gosto de contar vitória antes, nem nada, mas eu tô feliz, tô satisfeita como tá. Dizer assim, tá ganhando, não, mas tem que ganhar, porque o pessoal às vezes é meio receoso, né? Assim. A gente brinca... Tu também é gremista? Sou gremista também. A gente brinca que lá em casa, que assim, o Grêmio continue me enganando, né? Porque começou o ano, nossa, mas que Grêmio é esse? Que o plantel não era tão bom assim, as reposições estão entrando bem. O que é isso? O que está acontecendo? Então, isso daí tá nos enganando. E foi indo o ano. Daqui a pouco chegou um ponto que a gente disse, não, então, o Grêmio continua nos enganando aí, continua mantendo essa fase. A gente tá bem em 3 competições. Tá indo muito bem, é surpreendente, não tem como dizer que não. Tá, e tu vendo de lá em Belo Horizonte, tu tá trabalhando e tal. Aí tem jogo do Grêmio, aí tu vê o jogo do Grêmio, aí que o pessoal comenta, assim. Nossa, eu vim... Meus colegas. Antes da gente vir aí, um dia antes da gente vir para Porto Alegre, eu estava almoçando num restaurante e tinha um garçom atleticano, que tem uma aliança histórica com o Grêmio, né? Então, por exemplo, quando tem jogo do Grêmio contra o Atlético lá, eu vou junto com a torcida do Atlético, eles escoltam a gente, tem churrasco e tudo. É uma aliança conhecida. E com o Cruzeiro segue o outro lado da coisa toda. É uma rixa. Então, quando eu estava nesse restaurante, o atleticano veio e fez questão de me servir e saber que estava tudo bem ali, enquanto o cruzeirense só incomodava. Só que, claro, daí no momento da brincadeira, eu perguntei para ele o que ele achava que ia acontecer agora nessa próxima fase da Copa do Brasil, e ele me disse umas palavras que... não, a gente está torcendo para vocês venderem o Luan, porque daí a gente tem pelo menos alguma chance. Então eles veem também o Grêmio como uma grande força. Eu acho que é inegável. Sabe que por um lado é difícil, que nem eu te falei, porque geralmente as equipes gaúchas aqui, com raras exceções, né? Mas geralmente o time aqui do Sul, quando conseguiu as principais conquistas, normalmente não era favorito, né? Eu me lembro que do Grêmio enfrentar o Flamengo nos anos 80, quando ganhou o primeiro título, pegou o São Paulo, o São Paulo era uma seleção. E o Grêmio era visto em segundo plano e tal. Até o Internacional, até pouco tempo aí. O pessoal, teve uma época aí, mesmo nessa época dos títulos, o Internacional. Quando o Inter começou a ser visto como favorito, já não conseguiu, né, ter resultados. Então, eu, por exemplo, como torcedor, eu também tenho esse pé atrás. Eu digo, tá muita badalação. Eu tenho medo, né? Sim. O bom é que pelo menos no discurso, por enquanto, que nem ali saiu a notícia no chão, né? Contra o Botafogo, que o Renato atribuiu 50-50 das chances. Acho que no discurso ainda continua, pelo menos, demonstrando um pé no chão. Acho que tem tudo para dar certo aí, encaixado e com o pé no chão. Agora, no momento que começar a achar que pelas vitórias anteriores vai conseguir resultado, o confronto contra o Cruzeiro mesmo, se achar que vai ser tão fácil quanto foi ano passado, na Copa do Brasil. Jogo no Mineirão pode complicar muito para o Grêmio. Agora, se baixar a cabeça e trabalhar... tem o negócio da superação, né? Porque o Cruzeiro está embaixo. O Cruzeiro está mal no campeonato. No Atlético, então. Sob pressão. Né? Pega o Grêmio como favorito. A motivação, né, é maior, né? Com certeza, com certeza. Muito. E a gente escuta lá também o pessoal falando muito sobre o Campeonato Brasileiro, de, por favor, parem em Corinthians, passem na frente deles, façam alguma coisa. O sentimento anti-corintiano é bem forte. Até eu torço. Eu sou colorado, eu também. Agradecer aos ouvintes que estão ligados aí, Alessandra Cardoso, Diego Leocira, Sara Jardim, Sabrina Fonseca, o Alessandra Marqueto, o Roberto, a Cristina, o Francisco e o Daniel. Agradecer a todos os ouvintes que estão curtindo nosso programa aí, né, acompanhando esse bate-papo aí com a Carol e com o Matheus.
E vocês vão estar aí essa semana, até o final da semana? Isso, vamos. Vocês vão ir na arena, ver o Grêmio? Sim, a gente começou o planejamento para É. conseguir os ingressos e tudo. A ideia, sim, é estar lá. Tanto no jogo de ida quanto no de volta, né? Exatamente. Pegar esses dois aí. Na outra quarta vocês... Já lá. Já. Muito legal. Já vamos estar de volta, tem que treinar para os campeonatos que a gente está participando. Retornar para Taça Tupi também. Isso, e a Taça Tupi está na primeira fase, né? Já foi a segunda, esse final de semana agora. É a segunda rodada, né? Passou, foi a segunda rodada. Tá. E esse torneio vai até... Então, o calendário ele tá meio confuso, teve alguns adiamentos. Mas geralmente aí. até o final da temporada, até o final do... Agosto, setembro, acho que... Sim, as finais estão marcadas para setembro. Para setembro. Sim. Até talvez entrando em outubro. Ou entrando em outubro, né? É. São jogos de ida e volta, né? Então vai. Só a fase de grupos já vão 6 jogos. Sim. Ida e volta. 12 equipes em 3 São grupos de 4. Exato. Né? Exato. E o BH Rugby está bem. Tá, invicto por hora. Legal. Acho que só tem 2 times. Carol, qual é a competição que vocês disputam? A gente está disputando como convidado o Campeonato Nacional Super Sevens, visando uma vaga no ano que vem, né? Então a gente vai participar das etapas que forem em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para ir alinhando o time para treinar para o qualificatório. Porque o Sevens feminino, o Super Sevens, né, na verdade, que é o nosso campeonato nacional, tem um qualificatório sempre antes da competição, porque os 4 primeiros times do Super Sevens se classificam para o próximo ano. No qualificatório são mais 4 times. E além disso, tem os times que podem se inscrever como convidados. E nós estamos como convidados nessas etapas. A nossa próxima etapa, se não me engano... Desse qualificatório. Isso. E me diz uma coisa. Vocês vão disputar visando esse torneio para 2018. A gente está participando para se preparar para o qualificatório, né? Já que a gente não vai participar de todas as etapas. Nós temos o Campeonato Mineiro também, que deve começar em setembro, se não me engano. Então a gente vai ter Mineiro, Nacional. Bastante competição, então. Muita. E a gente também costuma participar, quando consegue, de etapas do Paulista ou do Carioca também como convidado. A gente ganhou também agora, fomos campeãs de uma etapa do Carioca, acho que foi da segunda etapa, que nós disputamos junto com outros times lá do Rio de Janeiro, nós éramos o único convidado. Legal. De outro estado. Muito, muito bom. Então, tem competição, vocês, então, como é que se diz? A temporada tá no auge da temporada, né? Tá. No caso do masculino do Belo Horizonte, o BH Rugby, o estadual é no início do ano sempre. Do ano. Contrário ao Já feminino. está no final de temporada agora. Estamos na metade, porque tem essa competição importante que é a Taça Tupi. que é o foco do BH, né? Porque, claro que a gente joga com seriedade o estadual, mas o nível de jogos dentro do estado de Minas fez com que o BH fosse 8 vezes campeão invicto. Sim. Então a gente não perdeu ainda no estadual ao longo de 8 anos. Sim. Só o tempo que eu tô lá eu já consegui, já joguei 2 campeonatos mineiros e a gente não perdeu nenhum mas jogo. isso é normal, tu procurar uma motivação, né? Tu disputar um torneio mais que te exija mais, né? Claro. É a ordem normal das coisas também, né? Sim. Ainda mais focando esse Super 8. Tu alçar voos mais desafiadores, né? Claro, no caso, claro. Né? Até com mais visibilidade, um torneio nacional, né? Do que um Exato. torneio regional. Dentro do rugby o patrocínio é complicado, mas então que a gente atinge um maior nível para que consiga essa visibilidade e chame mais patrocinador, né? Até se alguém que estiver assistindo queira patrocinar o esporte, só entrar em contato. Me diz uma coisa, esse esporte, ele como diríamos antigamente, isso não é coisa de filhinho de papai, né? Não tem nenhum equipamento caro, nenhuma... Não, né? qualquer um pode jogar. Qualquer um pode praticar, e não é o tipo de... Porque antigamente tinha vários esportes, né? Até hoje não é politicamente correto falar isso, mas a gente dizia assim, isso é esporte de burguês, isso é... Não, o rugby é só ter uma bola, um espaço para correr. Isso. A bola é oval, que nem a de futebol.
né? A bola... O americano, é isso? Sim, sim. Até um dos comentários que eu ia fazer, tu disse que parecia uma imitação do futebol americano, e é justamente o contrário, né? O rugby, exatamente, ele é mais antigo, né? o rugby surgiu junto com o futebol na época em que o futebol não tinha nem catálogo de regras, assim. Daí tinha um grupo lá que gostava de carregar a bola na mão, e outros de chutar. Em dado momento lá por 1845, os caras decidiram separar tudo e criaram a primeira liga de rugby. Então a coisa toda surgiu junto. Exato. Foi para a América do Norte e os norte-americanos decidiram fazer o deles. Mas a bola é sim parecida. Eles têm a mania de valorizar, né? E eles sabem valorizar o que eles criam, os americanos, né? Eles trazem. Eu sou fã dos americanos, mas eles. Eu não tanto, mas. Eles no beisebol, né? No beisebol, que é um esporte que eles praticam e tal, eles não têm intercâmbio, né? Sabe que não existe porque o beisebol não existe, assim como o futebol americano, né? A final do futebol americano, que é feito o famoso... Aquele show, todo aquele... Para eles é o mundial. Mas na verdade sim. é o campeonato nacional deles, né? Sim. E eles tratam como se fosse um campeão mundial, né? Americano. Sim. Porque não existe o intercâmbio, né? Não existe um campeonato sul-americano de futebol americano, né? De futebol. O futebol americano é praticado dentro dos Estados Unidos e eles valorizam tanto o produto deles, o esporte deles, que eles se consideram... Seriam campeões mundiais, né? Até pelo nível, com certeza. Dos jogadores. Se existisse, né? Se existisse um intercâmbio, uma disputa, né? Como existe no futebol, um campeonato da FIFA, né? Se disputar um time americano lá e um time da Ásia, da Europa. Sim. Seriam, imagina uma seleção da NFL. Mas eles né? têm, eles sabem valorizar, né, o produto deles. É cultural também, né? Porque lá se estimula o esporte desde pequeno. Exato. E eles têm 4 grandes ligas, que é uma coisa que não tem aqui no Brasil, né? Que tem o futebol, que é o maior que todos. Lá não, lá a gente não sabe dizer. A gente acha que é a NBA, aí depois a gente acha que é a NFL. A gente não sabe qual que é maior, porque eles têm muita valorização do esporte. É inegável a capacidade de investimento deles e estrutura que eles já têm, né? Tanto que de uns anos para cá os Estados Unidos no rugby cresceu monstruosamente. E eram coadjuvantes. Então, assim, é inegável que eles têm uma estrutura e a capacidade de investimento e pessoas aptas a praticar. A seleção dos Estados Unidos de rugby, ela acabou pegando muitos atletas de outras modalidades para compor o time. Então, tu tem, por exemplo, lá um ponta, que é a posição do rugby que mais corre, em teoria. O cara era dos 100 metros rasos. Então, ele em campo é uma coisa impossível, assim. Né? Se tu deixar um espaço, ele se manda. Ele joga no Sevens mesmo. Ele tinha um cara muito consolidado da África do Sul como o jogador mais rápido de rugby e ele deu... Tá deixando o cara para trás. Deu um drible e se mandou, assim, o cara nunca mais pegou ele. A seleção feminina de rugby 15 está participando agora da Copa do Mundo. Copa do Mundo. Eu até vou procurar aí para ver se tem essa transmissão. Eu não vi anunciar. Né? E eles costumam passar gratuitamente pelo site da World Rugby. Ontem eu passei o dia inteiro assistindo. É questão de cultura também. A gente tem que se adaptar. Exatamente. Né? O campeonato feminino, os amistosos da seleção feminina agora, há pouco tempo, tiveram toda a transmissão pela internet. Exatamente. Né? Que é uma nova cultura, tu poder assistir sem ter aquela... Né? Sim. O bom é a flexibilidade, né? Pode assistir aonde tu estiver. Não precisa estar na frente de uma televisão. Exatamente. E é gratuito também, né? Exato. Isso é muito bom. É a tecnologia, né? Chegando no nosso alcance, a gente... A gente que não está acostumado, às vezes tem dificuldade de se adaptar aos novos tempos. Agradecer a Norma Fuscaldo. Está dizendo que estamos lindos. A minha mãe. Ela mandou uma mensagem aí dizendo que estão lindos. Tá? Agradecer a Márcia Denise Conter. Também. Uma curiosidade que a gente ia te comentar também da Haka
Sabe que não é só a Nova Zelândia que faz essa... Não sei se é dança o nome que eu posso dar. Na introdução. Dança tribal. Isso, é uma dança, né? Sim, tem outros países que fazem também. Fazem, né? E tu sabe que eu assisti, eu não sei se eu assisti um filme que daí, tipo assim, lá os americanos, eles, cada clube, cada time, né, tem a sua raca, né? Daí eles fazem uma dança, não igual, mas uma parecida, né? Sim. Que é tipo assim, seria um grito de guerra, né? Sim. Seria que nem nós, assim, cada time tem um grito de guerra. Então pegou, né? E acho que eu legal. cheguei a ver esse filme também, acho. Eles deram uma juntada ali no... Isso, daí o pessoal... né? Mas é sinal que pegou, né? Uhum. Se quiser o Matheus tem um aluno também, né? Se quiser abusar dele. 9h47, estamos seguindo o nosso programa. Passou rápido, já estamos no final. Nem falamos Bom, falamos um pouco do futebol feminino, né? Do futebol feminino. E falamos do Grêmio, né? Lembrando que o Internacional conseguiu a façanha da 4ª vitória consecutiva. Oh. O Internacional está firme na Série B. Finalmente, também, né? E ano que vem nos veremos, então, na Série A, possivelmente. Né? Colorados e gremistas, né? Ainda tem bastante campeonato. Mas o Grêmio falta pouco agora, falta 10 pontos para o Grêmio escapar do rebaixamento. Estamos quase lá. Aí pode quase fazer lá. o que quiser. se dedicar à sua Libertadores, né? Eu faria isso. A Copa do Brasil também, título interessante. Porque o Internacional teve um ano aí que foi lá, foi vice-campeão brasileiro e no fim ganhou a Libertadores. Foi em 2010? Não, 2006. Não, foi em 2006. Foi em 2006 que era o ou foi em 2006. O Internacional foi vice-campeão, vice-campeão brasileiro. Foi a melhor participação de um campeão de Libertadores. Seu campeonato. Mas como vice, ninguém se lembra quem é vice, né? Não, mas eu troco de nada, né? Eu troco um campeonato brasileiro por uma Libertadores. Se for para ter vice. Ninguém se lembra do vice, o Temer é vice. Mas depende do vice, né? Depende do vice. E vocês assistiram ontem o Neymar? Não cheguei a ver porque eu estava mergulhado na Copa do Mundo. Nada. O Neymar estreou ontem, o jogador mais bem pago, a maior transação do futebol mundial. O Neymar jogou ontem, estreou pelo Paris Saint-Germain e enfrentaram isso pela rodada do campeonato francês, segunda rodada. O Neymar jogou, o nome do time é Guingamp, parece time chinês. Pois é, lembra um pouco mesmo. Tem um parecido lá na China. E o Neymar, tu sabe que o Neymar ele jogou, isso foi interessante. Ele jogou parecido, a função dele em campo, a posição dele em campo é parecida com a do Luan. Uhum. Ele jogou atrás dos atacantes, no meio campo armando e se apresentando. Sim. Um falso 9. Diria um falso 9, mas jogou com a 10, né? Diferente do que ele jogava no Barcelona, que o Barcelona jogava aberto, né? Aberto lá com espaço. E o Neymar, inclusive até acho que por ansiedade, ele nos primeiros os primeiros toques dele na bola era toque de letra, né, dava driblezinho no adversário, dava jogadinha de calcanhar e tal. Sim. Aí ele foi para cima, tentou jogada individual, errou alguns passes, mas no final da partida ele conseguiu fazer o gol dele e fez uma assistência para o Cavani. E o time, a conclusão que eu cheguei é que esse time do Guingamp vai ser muito fraco, né? Pois O campeonato francês tem um nível baixo, né? Isso, e tipo assim, pegaram um dos piores times, né? Para não dizer que eu não vi nada do jogo, eu acho que eu cheguei a ver os 2 primeiros gols. E o primeiro gol foi uma lambança, né, da zaga, o zagueiro recua. O primeiro gol foi um gol contra, exatamente. Recua, o goleiro não pega, a bola entra. Foi um gol contra, né? Eu cheguei a ver esse lance aí e a assistência do Neymar. Foram os 2 lances que eu vi do jogo inteiro.
Mas achei muito estranho mesmo. Então a estreia do Neymar ontem no campeonato francês, primeira partida, claro, tem que dar um desconto, né? Chegou e tal, mas ele quer ser protagonista, né? Ele quer ser protagonista, ele chegou vindo pro jogo e quer fazer, e pelo que eu vi ele está mudando não só de posição, mas está mudando de atitude perante o clube. Ele está parecido com a seleção brasileira. Na seleção brasileira ele chama o jogo e tal. Sim. Se apresenta. Pelo que deu a entender lá no Paris Saint-Germain, né? Mas tecnicamente o jogo foi bem fraco, né? Não tão ruim que nem o jogo do Grêmio. Nossa, eu assisti o primeiro tempo só, aí minha conexão estava muito ruim, que eu estava assistindo pelo aplicativo, né? E nossa, daí eu desliguei. Eu não preciso ver isso, não. Não, aquele jogo foi realmente complicado, assim. Nossa. Chegou a dar um pouco de sono aquela partida. Mas isso é a conclusão que se chega, que esse negócio de ter time A, ter time B é muito legal na teoria, né? Na prática não tem como fazer o time, né? Colocar todo o time reserva, né? Se divide muito em time A e time B, falta entrosamento, falta encaixe. Mas você sabe o que seria legal? Dar uma opinião junto com vocês aqui, ó. Que cada time do Brasileirão tivesse um time de aspirantes e antes das partidas jogasse os aspirantes de cada time. Para tu ver o que está vindo para o futuro do futebol também. Sim. Sabe uma coisa que eu vi agora que tem a ver com rugby e futebol? Foi num campeonato lá fora. Não me lembro agora qual. Mas o Rugby Sevens, né, ele é dividido em 2 tempos de 7 minutos. E eu vi que tinha um campeonato, não sei se era estadual, se era nacional, de outro país, em que eles estavam colocando partidas de rugby, partidas amistosas, no intervalo. Entre o primeiro tempo e o segundo jogo de futebol. Interessante. Porque já que é 2 tempos de 7, cabe direitinho no meio do intervalo, para dar visibilidade para o rugby. É bem interessante. A gente fez ações assim na cidade de Rio Grande, né, no sul do estado. E conseguiram chamar a atenção. Exato, para aumentar a visibilidade do Corsários Rugby, que foi o time que eu fundei lá. Então a gente conseguiu até mesmo, agora, se eu não me engano, os guris jogaram o campeonato estadual no jogo... Quem foi? Foi no jogo do São Paulo de Rio Grande. No intervalo do jogo do São Paulo de Rio Grande, os guris jogaram uma partida de rugby que tá, claro, não apareceu na transmissão. Os comentaristas até chegaram a falar sobre o jogo, mas é uma ação que deu muito certo lá em Rio Grande para expor mesmo a marca do time, enfim, o esporte. Não, mas é interessante. Eu gostaria de estar num estádio, no intervalo, e assistir uma partida de rugby. Até porque nada acontece no horário do intervalo, né? Tem essa brecha. Seria bem interessante. E essa modalidade de rugby dentro do Rugby Union, que é o Rugby Sevens, ele permite isso por conta do tempo, como a Carol disse, né? O bem tempo sendo curto, assim. 9 horas e 54 minutos. Agradecer aos ouvintes, o Cláudio Teixeira, o Claudinho lá de Canoas. Sérgio Carvalho também está ligado no programa. Um abraço para o Sérgio, meu amigo lá de Garopaba, o Sérgio Carvalho. Agradecer também aos ouvintes. A Alessandra, já falei, ao Diego, a Sara, Sabrina Fonseca, a Alessandra Marqueto, Norma, a Mara Regina Freitas, ao Roberto, a Deise Marques Ferreira, a Cristina, Francisco, Márcia, todo mundo ligado no nosso programa aí às 9 horas e 55 minutos. Agradecer aos nossos apoiadores, Casadic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com a sua loja online, pelo www.casadic.com.br. Agradecer a FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran, em Canoas, pelo fone 3475-2399 e 9917-2399. Chegando ao final do nosso programa, do nosso Manhã em Destaque, agradecer a presença aqui da Carol. É Carol Gaúcha, eu estava vendo ali, chamo de Gaúcho lá. Os nossos apelidos é Gaúcha e Gaúcho. Gaúcha e Gaúcho. O que até complica um pouco nos treinos que ocorrem no mesmo campo e ao mesmo tempo, de vez em quando nos gritos, assim. Metade do campo é feminino, metade do campo é masculino, aí quando gritam gaúcho, eu acho que sou eu, porque eu não escuto o
a gente se perde um pouco. E me diz uma coisa, qual é a tua posição? Ah, depende. No Sevens, tu pode jogar em todas as posições, porque não é tanto de ter especialistas que nem o 15. 15 dividido, né, entre o pessoal do Scrum e o pessoal da linha. No Sevens, tu pode estar jogando no Scrum, na outra partida tu tá jogando na linha, pode estar jogando na ponta, pode estar jogando de pilar, que é o pessoal do Scrum, pode estar jogando de centro, então é bem variado, assim. No último campeonato tu jogou de... Eu cheguei a jogar de ponta, joguei de abertura, joguei de centro, só não joguei de pilar. Tá, e pro pessoal, assim, ó, que ficou curioso, na verdade, a regra, tu não pode jogar a bola pra frente, é isso, né? Tu só pode passar a bola pro lado ou pra trás. Pra frente, só se for Então chutando. não tem cornerback. Tem Não. aquele lançamento, tu vai passando. E qual é a tua posição? Eu jogo já há muito tempo de half scrum. Seria Explica como a... Ralph é zagueiro, né? Half... Como no rugby tu tem então essa divisão que a Carol comentou entre, né, uma equipe de jogadores, uma parte de jogadores mais pesados que compõem o scrum, e a parte da linha que são os jogadores mais rápidos, né, em teoria mais habilidosos no drible e tudo que fazem esse avanço na corrida. Tu tem essa separação. O half, ele é justamente a metade, está na metade daí. O rugby tem numeração fixa, do 1 ao 15, e ele significa cada uma das numerações significa uma posição. Minha camiseta seria o 9 do half, e ele é o responsável por fazer essa conexão entre esses jogadores mais pesados do scrum e os jogadores mais leves da linha. Então ele é justamente essa conexão. Ele está toda hora comandando os jogadores mais pesados, caso o avanço seja nesse sentido de mais na porrada, no contato físico mesmo. E ele abre essa bola e disponibiliza ela para a linha, para que ela faça suas jogadas de velocidade e de técnica mais apurada, digamos assim. Então ele está ali no meio campo, digamos, se a gente for fazer a comparação com o futebol. Ele, o número 9 e o 10, eles fazem parte dessa condução do jogo, digamos assim. E me diz uma coisa, e no rugby o chute é mais frequente ou menos que no futebol? O chute ele é mais frequente porque ele faz parte... no futebol americano tu tem aquelas paradas e a opção é o chute, né? Isso, no rugby o chute ele é feito tanto para pontuar, caso tu tenha alguma falta que tu ache que consiga, né, acertar os postes, então ele vem aí como uma opção de jogo nesse sentido. E a outra opção também é no jogo corrido. Durante o jogo tu também pode aplicar chutes para tentar aproveitar algum espaço atrás da defesa, né? Como o rugby ele se forma nessa linha de defesa sólida e uma linha funda de ataque que tenta ultrapassar ela, o chute nas costas da defesa é muito comum, é uma prática muito comum ao longo do jogo. Então a regra diz que a gente não pode passar para frente. O chute seria a única forma de chutar, da bola ir para frente. A grande questão é que a regra só permite que alguém que estava atrás do chutador pegue essa bola lá na frente. Então são chutes mais altos para permitir o avanço da tua equipe. Tem toda uma dinâmica. Pode fazer um passe desde que um passe para frente. Na forma de um chute para frente. Chute para frente, desde que a pessoa que receba parta de trás de ti. A linha do impedimento do rugby, ela é a bola no ataque. Então, quando tu tá atacando, a bola é a linha de impedimento. Quem tá na frente da bola tá impedido. Mas é difícil essa jogada, né? Acontecer essa jogada. Não, até que não. Depende muito. É a prática, né? É então, a prática. Eu assisto muito pouco rugby. Claro que, como a gente joga muito com a posse de bola, o chute é tu abrir mão da posse de bola. Então é sempre uma jogada complicada. Mas ela não é tão comum, mas ela é muito mais comum se comparado com o futebol americano, que não tem essa dinâmica, né, no meio. Semana passada, em um dos jogos dessa Copa do Mundo Feminina, o try que nós fazemos, né, no campo que tem, lá no fundo tem um in-goal. O try tu tem que apoiar a bola com a tua mão no chão. Não pode soltar, não é só tu entrar lá dentro nem nada. Teve uma menina que chutou, ela estava quase no meio de campo, e ela chutou a bola lá para dentro do in-goal. Uma menina pegou dentro do in-goal e marcou o try. Esse chute foi muito eficiente. Foi muito bonito, porque ela chutou cruzado, a menina pegou e fez o ponto.
a jogada de chute está entre as jogadas, digamos, plásticas do rugby. Mas Claro que É cada um tem seu dificílimo. conceito de plástico. De vez em quando, tu derrubar alguém trombando com o ombro é muito mais plástico para certas pessoas do que um chute. Sim. Mas o chute, quando perfeitamente executado, nas costas da defesa, até ele se assemelha muito com o próprio chapeuzinho no futebol. Tu pode estar portando a bola, o marcador veio, e no rugby tu não pode acertar ninguém que não tenha posse de bola. O único que pode ser derrubado é o portador da posse de bola, diferente do futebol americano, né? Então, a partir do momento que tu executa o chute, quando tu já não tem a bola contigo, tu não pode ser tocado. Então, permite que tu dê um chapeuzinho no adversário, por exemplo, e pegue a bola adiante. Só quando tu tocar nela de novo é que vão poder te derrubar. Então tem essa disputa da bola pelo ar e tudo. Muito interessante. É isso aí. Agradecer a presença do Matheus e da Carol. Obrigado. Muito obrigada. Bate-papo. Passou rápido, né? Muito. Muito rápido, muito rápido. Agradecer a presença aí do Anderson Loureiro na mesa de operação. E estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a todos os ouvintes que participaram aí, mandaram mensagem. Espero ter lido o nome de todos e as mensagens de todos. Tá? Retornamos então na quarta-feira para mais uma Manhã em Destaque. Agradecendo aos convidados. Né? Quer acrescentar alguma coisa? Assim? Esqueceu de mandar para alguém aí, quer mandar uma mensagem? Não, só agradecer o convite e para quem quiser assistir os jogos, a CBRU costuma passar pelo Facebook a Taça Tupi dos meninos e disponibiliza jogos do feminino também, para quem quiser. Manda-me um link. Claro. Pode deixar, pode deixar. Claro. Vamos acompanhar e divulgar aí Sim. a nossa parte. Quem sabe no futuro próximo nós nos cruzamos aqui. Sim. Né? Eu ver o Matheus disputando uma partida aqui No Sul. Sim. É. Porque o San Diego está participando também, é né? mais fácil Tupi. bem disputar do que eu ir lá em Belo Horizonte. Sim. E da Carol a mesma forma. Claro. Não, lógico, nós vamos fazer o convite quando tiver partida. Quero aqui, agradecer o pessoal. convite também e mandar então um abraço aí pro pessoal do BH Rugby Clube, pro Corsários Rugby Clube lá no sul do estado, pro pessoal do San Diego Rugby Clube que antes de ir pro BH, quando eu morei em Porto Alegre, voltando de Rio Grande, eu joguei aqui com o San Diego, enfim, todo esse pessoal aí e os praticantes do esporte pelo Brasil. Legal. Finalizando, chegamos a quase 300 visualizações a essa hora da manhã. Né? Ó. Agradecer a 311. Então, passamos Que beleza. visualizações. Nossa. E essa hora da manhã, né? Então, aí agora, né, durante o dia, normalmente esse número triplica ou quadriplica. Então vamos ver se a gente consegue fazer bastante, ver se até o final do dia, esse número de pessoal que assistiu, né? Vamos ver se eu esqueci de falar. A Norma, já falei. Mara Regina Freitas, mandando mensagem também. Mara Regina. Para ti, Carol. Mara Regina. Vovó. A minha princesa. Um beijo, pó. Isso. Já pensou em encerrar o programa e não mandar mensagem, não te passar mensagem. Né? Porque eu tenho Ia complicar. Eu compartilho, entendeu? Uhum. Então, o pessoal às vezes faz um comentário no link do jornal, destaque da rádio, às vezes faz um comentário no meu Face. No teu Face, sim. Então, Para acompanhar tudo, né? isso, a Deise Marques também está mandando uma mensagem, né? Deise Marques está sempre ligada. Obrigado, Deise. Está dizendo que tem uma fofura. É a Deise lá lá de Canoas, não sei quem é. Agradecer a Letícia também que está curtindo, tá? Então, chegando ao final do nosso programa, passando uns minutinhos aqui, né? 10 horas e 6 minutos, agradecendo a todos, desejando uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Retornamos na quarta-feira com mais um Manhã em Destaque. Um beijo a todos
e até quarta-feira.